O mundo está intrigado com o sumiço do multimilionário chinês Jack Ma, fundador do Alibaba. Vamos conferir os detalhes na reportagem do Daniel Lian. O desaparecimento do bilionário chinês Jack Ma tem intrigado o mundo empresarial. Após ter feito críticas ao governo de seu país, o fundador do Alibaba foi advertido pelas autoridades governamentais chinesas. Como se não bastasse, ele seria o principal jurado do episódio final em novembro de um game show para empresários chamado de Heróis Empresariais da África. Sem dar mais informações, uma porta-voz do Alibaba disse que a mudança ocorreu devido a um conflito de agenda. O fato é que Jack Ma, um dos homens mais ricos e influentes do mundo, não é visto há cerca de 3 meses. Sua última aparição em público foi num fórum em Xangai, onde criticou duramente o sistema regulatório da China, em um discurso que o colocou em rota de colisão com o governo chinês e que resultou na suspensão do IPO, a oferta inicial pública de ações de 37 bilhões de dólares de um braço financeiro de seu conglomerado, Ant Group. Os órgãos reguladores chineses apertaram o cerco contra o império de Jack Ma, desde sua fala lançando uma investigação antitrust sobre o Alibaba e ordenando o Ant Group a promover uma reorganização de seus negócios de financiamento ao consumidor e ainda incluindo a criação de uma holding. Gente, e ainda falando da China, na China, a mídia e a polícia de Xangai afirmam que um outro bilionário, o jovem Lin Qi, dono de uma grande empresa de games, morreu envenenado na noite de Natal. Recentemente, ele havia fechado uma parceria com a Netflix para produzir uma polêmica série sobre a revolução cultural liderada por Mao Tse-tung na China. A realização da obra é especulada como um dos possíveis motivos por trás da morte do empresário. Jodriles, agora sim, vocês estão vendo como é a questão de tempo? Dá pra gente falar de tudo. Agora vocês vão ter a palavra novamente, vocês vão poder falar da China, do globalismo, de tudo que vocês se amam e que vocês se odeiam, mas no tempo certo. Adriles Jorge, faz a pergunta que você quiser agora, fique à vontade. Não vou fazer pergunta, vou fazer afirmações exclamativas. Faça a pergunta, Adriles. Não, a pergunta que eu ia te fazer, que você não vai responder, que está no tempo do meu comentário, é: Yuval Harari, que fala em governo globalista, é um autor conspiracionista? Ele faz isso abertamente e fala que está cada vez mais próximo. Não é para responder. É uma pergunta retórica, eu já respondi. O Yuval Harari já te respondeu. Vamos lá. É retórico. A China, eu já perguntei, já respondi. É retórico, entendi. É retórica. Entendi. Mas vamos lá. A China não tem noção de indivíduo. A China, como país globalista, que é apoiada pela OMS, que criou e disseminou pela sua irresponsabilidade o coronavírus, que fez com que desaparecessem médicos, cientistas, jornalistas que alertaram para a possibilidade da pandemia, que criou essa profilaxia de um isolacionismo radical. Agora ninguém está se isolando na China. Eles foram vacinados? Lógico que não. Ninguém sabe o que acontece na China. A China não tem noção de indivíduo. Para ela, tudo é um Estado imperialista. Sumir com um empresário, o dono do Alibaba, o Jack Ma, para ela é simples. Porque a cada mês, segundo a revista Forbes, desaparece por suicídio, por morte ou por simples desaparecimento, um bilionário. No legislativo da China, existem 93 bilionários. Ou seja, o sistema da China não é capitalismo, não é nem capitalismo de Estado. É um imperialismo de conluio de quem a China quer que lucre com seus dividendos. Metade da população da China é pobre. A China, volto a dizer, é o grande Satã do mundo, com apoio de entidades globalistas ou anuência e complacência covarde de entidades como a ONU, como a própria Greta Thunberg, como uma série de outras pessoas que nunca tocam no nome da China como império opressor. A Greta Thunberg nunca fala da China como poluidora. Estou falando de uma pessoa física. Ou seja, as pessoas têm medo de enfrentar a China é o império do mal, a China faz com que pessoas desapareçam, a China faz com que pandemias aconteçam com a anuência de entidades globalistas que querem dominar
não sei com que intuito, de cima para baixo, através de uma doença que é séria, mas fazendo medidas restritivas de liberdade que são inadmissíveis em qualquer sociedade libertária. Okay. E a China está por trás disso tudo. Isso não é teoria da conspiração. Okay. E a gente vê pessoas sendo desaparecidas, sendo mortas, porque se insurgem contra esse império do mal. Joel, 1 minuto, por favor, bem curtinho. Primeiro, só um dado para o Adriles aqui rever os conceitos dele. Sabe quem que a Greta Thunberg estava criticando em setembro? A China, justamente por perseguir aí ativistas climáticos. Pois é, a Greta critica a China, quem diria? E depois o Estado chinês foi lá e bateu na mídia oficial chinesa, bateu na Greta pesado também. Então, Adriles, maneira aí com a boa sueca Greta, ela é uma menina do bem. Vamos voltando aos temas. Pessoal, China é uma ditadura tirânica da pior espécie. A gente teve esse sumiço do Jack Ma, ainda não temos bem as circunstâncias, não sabemos bem o que aconteceu, mas o que a gente tem bem comprovado, por exemplo, é que a China ontem acabou de condenar à morte, o governo chinês condenou à morte o Lai Xiaoming, que é um ex-presidente de um conglomerado financeiro, condenado à morte por corrupção e por bigamia, ou seja, acusações aí levam a pessoa, não sei com que nível de provas, mas levaram o cara a ser condenado à morte. Isso é um negócio tirânico da pior espécie. A China, na região onde tem uma população muçulmana, os uigures, no território chinês, ela tem feito uma política assim, literalmente genocida, de campos de concentração, de lavagem cerebral, isso é uma coisa tenebrosa. Então, o Estado chinês, sim, ele usa das maneiras, dos métodos mais brutais para acabar com qualquer oposição, para acabar com qualquer coisa que ele veja como ameaçando o seu poder. O Xi Jinping, o chefe da China hoje em dia, ele centralizou e tornou ainda mais brutal e repressor o Estado chinês, que vinha aos pouquinhos se liberalizando desde o Deng Xiaoping, mas agora voltou a ser totalmente centralizado, repressor, perseguindo dentro e fora da lei muitas pessoas. Joel. Não há o que depender ali. Isso não significa que, necessariamente, todas as medidas que esse Estado ditatorial tenha tomado contra, por exemplo, o coronavírus ou na sua economia, que todas essas medidas sejam erradas. Ok. Coisa Perfeito. Paulinha, conta uma coisa